pensar, e o Espírito Santo de Deus me fez refletir sobre essa história, porque Deus chama Ezequiel numa visão. E quando Deus ele chama Ezequiel, Deus ele me fez pensar exatamente aí. Por que Deus convida uma pessoa, um homem? Por que é que Deus dá visão a uma pessoa de algo que no futuro ainda ia acontecer? E o Espírito Santo de Deus soprou meu ouvido ali e disse para mim: eu não dou visão para qualquer um. Eu não chamo qualquer um para mostrar e revelar as maravilhas do céu em visões. O Espírito Santo disse para mim: eu só dou visão, eu só convido para andar comigo e participar das maravilhas aqueles que têm intimidade diante da minha presença. Aí o Senhor falou exatamente comigo nesse texto, porque a Bíblia diz assim que Jerusalém foi sitiada. E quando Jerusalém foi sitiada, a Bíblia diz assim que foram levadas algumas pessoas cativas e presas para trabalharem como empregados, escravos no império da Babilônia. E quando isso acontece, a Bíblia diz assim que foram levados 4 homens que foram colocados para fazer a diferença. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Aí eu fiquei falando com Jesus. Eu disse isso aqui no domingo de manhã. Quantos querem ser Ezequiel para essa cidade, para essa igreja? Aleluia! A Bíblia diz assim que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles honravam ao Deus que eles serviam. A Bíblia diz assim que por mais que a luta viesse, por mais que a situação viesse desfavorável, eles jamais negavam o nome de Deus. O que é que você quer dizer, pastor? Deus quer que você mergulhe profundo nas águas dele. Pastor, mas o que é preciso para mim mergulhar nas águas? Uma vida de intimidade e uma vida de fazer a diferença, irmão. E eu comecei a pensar nessa história aqui. A Bíblia diz assim que houve uma eleição na época. E diante dessa eleição, Daniel, que foi simplesmente para trabalhar na casa do rei, a favores, empregado. A Bíblia diz que ele começou a se destacar, irmão. A Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre a vida de Daniel, porque ele era um homem que fazia diferença. A Bíblia diz assim que houve uma eleição na época, e Daniel foi escolhido e venceu a eleição como um dos 3 presidentes da época. Vou dizer uma coisa para você que aprenda isso em nome de Jesus. Crente que faz a diferença não precisa ficar tocando bandeira. Ô pastor, olha eu aqui, pastor. Quando é que eu vou ser separado alguma coisa? Quando é que eu vou ter oportunidade? Escute. Crente que faz a diferença, o próprio Deus sopra o nome dele no ouvido do rei, irmão. Aleluia, Jesus. Daniel, ele fazia, ele se preocupava em fazer a diferença. Nessa eleição, ele foi escolhido como um dos 3 presidentes da época. Você sabe o que o diabo vai fazer? Vai procurar um meio para descobrir qual é o segredo de Daniel, para tentar ver qual é o porquê que Daniel crescia, o porquê que Daniel conquistou o coração do rei. Aí a Bíblia diz assim que quando o diabo, o inimigo, vai investigar a vida de Daniel, a Bíblia diz assim que eles vão
observar como era o dia a dia de Daniel. E eles vão descobrir uma coisa: que Daniel, ele mergulhava nas águas através da vida de oração diante de Deus. Daniel acordava pela manhã, ele abria janelas de frente para Jerusalém, irmão, e se curvava, e orava e dava